Fala aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta. Hoje a gente vai falar aqui sobre avaliação estratégica da energia nuclear no Brasil. Vem comigo. Estas são as duas usinas nucleares de Angra dos Reis. À direita vocês estão vendo Angra 1, à esquerda vocês estão vendo Angra 2. Angra 3 estava em construção, mas ainda não está pronta. Teve a construção interrompida. Vejam que tem uma estrutura relativamente compacta. Só isso produz quase a metade do que produz uma hidrelétrica do porte de Xingó, por exemplo. Mas vamos entender um pouco como é que vem a energia que possibilita essa capacidade de produção de uma termoelétrica como essas de Angra dos Reis. Bom, na natureza nós temos um elemento químico chamado urânio. O urânio é encontrado em 3 tipos de isótopos, em 3 configurações atômicas, com massas atômicas diferentes. A principal e a mais comum é o urânio 238. Depois você tem outras duas. O urânio 234, que é praticamente nada, menos de 0,06%. E você tem o urânio 235, que é realmente o isótopo de interesse para a produção de energia. Ele está com um pouquinho menos de 1% de existência na natureza. Mas o que é isso? Urânio 235, urânio 238? Bom, o urânio, como todo átomo, tem um núcleo e tem uma eletrosfera. O núcleo define qual é a característica do material, do elemento químico, no caso o urânio. O núcleo do urânio tem 92 prótons, que é a partícula de carga positiva. O núcleo do urânio 235 tem 143 nêutrons. Do 238 tem 146. Então, partículas positivas prótons, partículas negativas nêutrons. São as que definem a característica do elemento químico. O urânio 235 ele é um material radiativo. E o que significa isso? Significa o seguinte: esse urânio, com essa massa atômica, 235 partículas no núcleo do átomo, emite nêutrons. Estes nêutrons se chocam com os núcleos dos outros urânios 235, liberando novas partículas. Nesse processo de choque, o núcleo do átomo do urânio 235 se divide. Com essa divisão, chamada fissão nuclear, ocorre a liberação de energia, ocorre a liberação de calor e liberação de mais nêutrons, que vão se chocar com outros núcleos e assim sucessivamente numa reação, que a gente pode chamar reação em cadeia. Essa atividade nuclear faz com que os átomos de urânio 235 vão decaindo para outros materiais. Nós vamos ver na sequência. Então está aqui para vocês um esquema do que é a fissão nuclear e a liberação de energia de interesse para uma usina nuclear. E aqui está um esquema do decaimento do urânio 235. Conforme vai emitindo nêutrons, dividindo os outros núcleos, o material vai se modificando, ou seja, de urânio 235 ele passa a ser outros materiais porque modifica a estrutura do núcleo atômico. Vocês podem fazer uma revisão da matéria de química aí do segundo grau do ensino médio. Então está aqui. Conforme vai havendo esse choque, vão se dividindo os núcleos e vão se formando novos elementos químicos. Aí o material passa a ser lixo nuclear. Não quer dizer que ele não é mais radiativo. Ele só não é mais útil para termonuclear. Mas de onde vem isso tudo? De onde vem esse urânio? Urânio 238, urânio 235? Bom, o Brasil tem boas jazidas suficientes de urânio para abastecer as suas atuais usinas nucleares e novas usinas que vierem a ser construídas. Então vocês estão vendo aí um exemplo. Mas como fazemos para que o urânio 235 chegue ao ponto de produzir a energia necessária para a geração de eletricidade numa termonuclear? Vamos começar analisando aqui esta figura a partir deste retângulo amarelo. Na mineração, o minério de urânio é disposto num pátio e é feita uma operação com uma lavagem com tipo de ácido, para que haja concentração do óxido de urânio. Este óxido de urânio é convertido num tipo de fluoreto,
Tá? Esse fluoreto é gaseificado e essa gaseificação passa por um processo de enriquecimento do urânio. Guarde bem esse nome. No enriquecimento, é feita a separação dos átomos de urânio-238 do urânio-235. Tá? Depois que é feita essa separação, ou uma separação parcial, vamos dizer assim, é feita a reconversão do gás em pó. Esse pó é sinterizado, né? Sinterização é um processo de compactação, feitas essas pastilhas de urânio 235, o dióxido de urânio com uma certa concentração de urânio 235. Estas pastilhas é que vão dentro dos tubinhos, né, dos canículos que são dispostos no reator nuclear e é através destes canículos que é produzido o calor que vai aquecer a água para depois gerar um vapor no gerador de vapor que vai fazer funcionamento ou vai girar a turbina que vai produzir a energia elétrica para o consumo. O enriquecimento do urânio é feito através de um equipamento que é uma ultracentrífuga. A ultracentrifugação faz a separação do urânio 238 do urânio 235, por diferença de massa, já que tem massas atômicas diferentes. O urânio 238 vai para a produção de outros tipos de materiais, porque é um urânio empobrecido, e o urânio 235 é utilizado para a produção do combustível nuclear. Aqui vocês estão vendo um esquema da ultracentrífuga, que é um equipamento que o Brasil dispõe. A título de curiosidade, o urânio 238, que não é aproveitado no enriquecimento, é chamado de urânio empobrecido. É um material de alta densidade utilizado na fabricação de projéteis de alta penetração e blindagens de viaturas militares. Aqui nós estamos vendo também um esquema interessante nessa figura aqui, que é a representação da cascata de centrífugas, de ultracentrífugas. Quando você tem a centrifugação do gás fluoreto de urânio, você tem a separação, né, nas primeiras cascatas ou na primeira linha de cascatas de ultracentrífugas, você consegue chegar a uma concentração de urânio 235 de 3,5%, que já é suficiente para fazer o combustível para a usina nuclear. Com mais cascatas, com mais linhas de cascatas, você consegue fazer um enriquecimento maior desse urânio. Passa a ter 20% de teor de urânio 235. Com isso, você já tem condições de ter um combustível nuclear para reatores de pesquisa. Conforme você vai aumentando, você vai ultrapassando uma fronteira considerada perigosa pela Agência Internacional de Energia Nuclear, que é a agência fiscalizadora de todos os países em relação ao que eles pretendem produzir com essa energia nuclear. Com 60% já é meio caminho andado para chegar aos 90%, que é um percentual mínimo para que você possa ter armamento baseado em fissão nuclear. A situação começou a ficar mais complicada, né? Quando falamos em armamento, estamos falando sim de bombas, ogivas, em equipamentos para fazer dissuasão, defesa ou ataque a outras nações. E é isso que fica a questão complicada com o enriquecimento de urânio. Pessoal, essa série é composta por 4 vídeos. Eu convido vocês a continuarem assistindo a parte 2. Na próxima parte, falaremos como tirar a energia do átomo.